Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 04 do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Não é a primeira e não será a última pandemia que vamos viver. Temos uma única certeza, ela vai passar. Mas vivemos a incerteza do quando. Além disso, há um fator peculiar e pioneiro que estamos enfrentando nessa situação: o isolamento. Não só o isolamento por si só, mas estamos isolados na era da hiperconectividade. Administrar tanta informação simultaneamente são mídias sociais, a televisão, os grupos de WhatsApp, e-mails da corporação e ainda ter que assimilar o que é e o que não é fake news não tem sido uma tarefa fácil. Pelo contrário, uma tarefa que tem feito pessoas ficarem ainda mais ansiosas em um tempo em que é preciso paciência e cooperação. Para nos ajudar a entender melhor esse momento, nos dar dicas e sugestões de como podemos driblar essa avalanche de informação, filtrar o que é bom e ainda encontrar o equilíbrio entre corpo e mente, vou apresentar os nossos convidados do bate-papo de hoje. Nossa convidada especial, Milka Ribeiro, formada em Comunicação Social pela FAAP, especialização em Neurociência e Psicologia Aplicada e tem extensão em Neuropsicologia, Cognição e Emoção na PUC. Ela é coach cognitivo comportamental, instrutora e praticante de yoga e meditação desde 2005, com aprofundamento em meditação e Vedanta. É professora de Mindful Leadership na FIAP, palestrante e instrutora de Mindfulness corporativo, atendendo a empresas como Bayer, LinkedIn, Cozão Vivo e até a Copastur. Milka, seja bem-vinda ao Saída de Emergência. Oi, Daniel. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Ótimo, já está contribuindo bastante. A gente já agradece a sua disposição em nos ajudar nesse bate-papo. Nosso segundo convidado de hoje é o Nelson Gentil, formado pelo Centro Universitário Celso Lisboa e pós-graduando em Tradução e Interpretação em Libras. Ele é psicólogo, escritor e gestor de eventos. Nelson, seja bem-vindo ao Saída de Emergência. Oi, gente. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Um cumprimento à distância, né? A todos os participantes também. Aos colaboradores da Copastur, em especial o pessoal lá do Rio de Janeiro, do centro. Ótimo, e bem lembrado. Vale relembrar aí todos os nossos ouvintes que a gente continua fazendo as nossas gravações conscientes. A gente está fazendo uma gravação online respeitando todas as recomendações do momento. E reforçando a nossa tripulação de hoje, ela que tem o slogan: felicidade é estar alinhada ao propósito de vida. Estou falando da Vivian Ornick, que é formada em Turismo e Hospitalidade pela FATEC, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pelo SENAC e Neurociência e Psicologia Aplicada pela Mackenzie, atualmente responsável por recursos humanos na Copastur. Vivian, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço por estar aqui nesse momento. É um prazer enorme compartilhar esse tema que vai ser super importante, está sendo super importante, vai ser ainda mais daqui para frente. Vamos juntos. Bom, começando aqui, eu vou começar com a Milka. Milka, sua apresentação não foi nada fácil, vou confessar, há nomes bem peculiares de se pronunciar. Por isso eu gostaria que você comentasse um pouco da sua atuação profissional e o que te inspirou a trilhar essa carreira, e até uma curiosidade, né, durante toda a pesquisa do seu perfil, o que é Vedanta? Por favor, explica isso para mim. Então, Daniel, realmente muitos nomes estranhos, né, no meu currículo aí: Mindfulness, Vedanta, Neurociência, Yoga, tudo junto, misturado, comunicação, né? Então, na verdade, parece tudo muito estranho ou diferente e, na verdade, tudo é a mesma coisa, tudo junto e integrado realmente. A comunicação é a essência de tudo, eu acho. Então, eu comecei minha carreira como publicitária mesmo, fundei uma agência, eu ainda estava na faculdade,
Então, eu sei bem o que é lidar com estresse no mundo corporativo, né? A agência de publicidade é um dos ambientes mais estressantes que existe, acredite se quiser. E eu desenvolvi logo cedo, tinha 20 e poucos anos, uma síndrome de pânico bem forte, bem jovem. E isso me fez mudar tudo, né? Quando você dá um clique em vocês, fala o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, onde é que eu vou parar, se eu não consigo nem controlar minhas emoções, se meu coração dispara, se eu acho que eu vou morrer a cada segundo, né? E aí eu comecei a repensar tudo, a parar, a procurar alternativas, né? Como é que eu posso lidar com essa situação de uma forma melhor? E aí foi que eu encontrei primeiro o yoga, que entrou na minha vida e mudou praticamente tudo, ou melhor, tudo. Né, eu comecei praticando yoga e depois de pouco mais de 3 meses eu já estava estudando, já entrei num curso de formação e aí não larguei mais. E todos os benefícios que eu encontro com a prática, que tem me ajudado a controlar e a entender como as minhas emoções funcionam, a driblar esses quadros de ansiedade, de pânico, é o que eu tento hoje passar para as pessoas. E aí eu encontrei no Mindfulness uma forma que isso se torne ainda mais fácil, né? O Mindfulness é uma prática muito simples, apesar do nome estranho, né? Mindfulness é difícil às vezes até de pronunciar, mas importante. É uma meditação? Como que seria essa tradução? É uma meditação mesmo? Em Mindfulness, em português, é traduzido como atenção plena, né? E para mim ela é muito além de uma meditação. Na verdade, é um estilo de vida, né? Eu pratico Mindfulness em tudo que eu faço. O que isso quer dizer? Que eu tento me manter presente, eu tento não ser refém dos meus pensamentos, não deixar tanto a minha mente vagar para o futuro e para o passado, que é o que mais causa sofrimento, e aproveitar o que acontece aqui agora, né? Aceitando o momento presente. Por isso que Mindfulness é uma prática que a gente usa o dia inteiro, né? A meditação é o fundamento, é a base, porque ela é o que dá a musculatura mental, vamos dizer assim, para que a gente consiga fazer esse estágio de presença ser contínuo, constante, né? Uma prática meditativa mesmo, uma vida meditativa, né? Então, o Mindfulness é realmente muito simples. As práticas são simples, elas são bastante inclusivas, né? No mundo corporativo tem sido realmente muito usado por causa disso. E nisso tudo, entra no meio o Vedanta também, né? Que você perguntou o que é o Vedanta. Então, é um grupo de conhecimento dos mais antigos que a gente tem na nossa civilização, chama-se Veda. Então, são os ensinamentos passados de mestre a discípulo e, posteriormente, eles foram compilados em 4 grandes livros que se chamam Vedas. E eles têm toda a base da cultura indiana, todos os ensinamentos, desde a filosofia, a medicina, a nutrição hindu. E no final desses livros, encontra-se o que a gente chama de Vedanta. Vedanta quer dizer o fim dos Vedas, que é a parte desse grupo de conhecimento que trata do autoconhecimento. E aí é onde se encontra o ensinamento do yoga. Então, Vedanta é a última parte desse conjunto de conhecimentos que trata sobre a natureza do ser, as nossas emoções, os nossos pensamentos, como a gente lida com o mundo a partir do nosso próprio conhecimento. Então, é isso que é o Vedanta. O yoga, ele é um complemento de meditação também? Ou ele liga um pouco mais de corpo? Qual é a relação entre o yoga e o mindfulness e o Vedanta? Como que você diferenciaria os 3? Eu acho que isso é a parte mais legal e é onde a gente encontra um equilíbrio, uma comunicação, vamos dizer assim, entre o Oriente e o Ocidente, no mindfulness e no yoga, e na ciência. Né? Então, é por isso que também no meu currículo você viu lá neurociência, né? Eu gosto muito dessa conversa, desse diálogo entre Oriente e Ocidente. Então, o yoga é uma prática meditativa. Muitas vezes as pessoas confundem como um mero exercício físico, né? Mas a yoga, como era entendida nesse grupo de ensinamento no Vedanta, não tinha nenhuma postura. Todas as posturas que a gente vê hoje as pessoas fazendo, elas não fazem parte do fundamento do yoga. Yoga quer dizer... É uma modernização, vamos dizer assim. Né? Melhor dizendo, verdade. A gente usa o corpo como uma forma de aquietar a mente. O objetivo do yoga é olhar para dentro, é aquietar a mente através do corpo, né? Através da prática da meditação. Então, a yoga é totalmente meditação, é uma filosofia também de vida. E também requer presença. Por isso que eu falei no começo que tudo misturado, yoga, mindfulness, não tem muita diferença. São formas diferentes, às vezes,
de abordar uma mesma questão, que é o quê? O autoconhecimento, o autocentramento, o conhecimento profundo da forma como você pensa, de como você reage emocionalmente, né? Uma regulação emocional, tudo isso está contido dentro do yoga. É uma prática realmente bastante profunda. O mindfulness também tem uma origem no Oriente, né? Vem do ensinamento do Buda, a partir mesmo que a gente pratique aqui de forma secular. E o legal do mindfulness é que ele foi digerido, né? E entendido para que a gente possa usar no dia a dia hoje. Por quê? Porque ele foi muito estudado pelos neurocientistas ocidentais, né? Porque o que percebeu é que para a gente parar tudo, no caso que a gente vive, com a quantidade de coisas que a gente tem a fazer, muitas pessoas ficam resistentes à meditação, porque falam, pera, eu tenho muita coisa para fazer, vou parar e ficar olhando para o nada, né? Isso parece estranho, parece perda de tempo. Então, o que os estudiosos perceberam é que a gente precisava entender o que acontece na nossa mente, qual o impacto da meditação, para poder dar uma chance para a meditação, né? Para poder se permitir praticar. Então, há mais de 10 anos, o mindfulness tem sido amplamente estudado. Hoje em dia tem um campo da neurociência que chama neurociência contemplativa, que só estuda os benefícios da meditação. E aí parece que tem aquele respaldo, né? Então, tá bom. Olha só, sua massa cinzenta aumenta, a resposta automática reativa de emoção fica mais contida, controlada, sua imunidade melhora. Então, vamos lá meditar. É basicamente isso a conversa entre a neurociência e a meditação, né? Encontrar argumentos para que você possa se beneficiar com uma prática milenar. E até pegando esse gancho, Milka, como que você pode dar uma dica aí pro pessoal de como encontrar um equilíbrio para a mente em meio ao cenário atípico que a gente foi forçado a viver, né? O tão falado isolamento social. Inclusive, esse é o termo correto que a gente deve utilizar, isolamento social? Pois é, não é, Daniel? Realmente a gente está num momento atípico. Eu acho que o isolamento não é social, né? É presencial mesmo. E acho que a gente, inclusive, nunca teve tanto acesso, tanta conectividade. O que a gente está enfrentando é justamente o oposto, é o excesso, como você falou no começo, né? O excesso de informação desencontrada, o excesso de fake news, eu não sei mais no que acreditar, o excesso de informação mesmo, vindo de todos os lados, né? E eu quero me conectar e me manter conectado o tempo inteiro para não ter tanto essa sensação de isolamento social, né? Isso também está provocando, às vezes, um excesso de convívio familiar que a gente não tinha, né? Então, a gente passava a maior parte do tempo no trabalho, poucas pessoas ainda conseguiam antes trabalhar em home office, né? A maioria tinha que sair para trabalhar e às vezes passava horas e horas, muito tempo fora de casa. Então, o convívio está sendo uma aprovação mesmo familiar. Então, isso pode, inclusive, trazer alguns desconfortos, algumas irritações novas, né? Algumas brigas até dentro da família. Então, é importante que a gente aprenda a respeitar o limite de cada um, né? Conheça realmente a pessoa com que você está vivendo, respeite, né, os momentos de cada um e comece a também trazer um pouco de discernimento para essa enxurrada de informação, né? O que é realmente útil, o que você precisa dar corda, até onde você pode ir ou precisa saber, né? E também para não virar o home office uma coisa sem limite, né? Porque o que eu estou percebendo quando eu converso com as pessoas agora é que elas estão trabalhando muito mais. A produtividade em si, né? O pessoal tem comentado muito isso, né? Que a produtividade tem sido muito melhor, porque você acaba ficando muito mais focado só com seus afazeres, né? Você não tem aquelas distrações provocadas pelo escritório, a pessoa que chama a sua atenção, ou aquela conversa paralela. Acho que isso que tem ajudado um pouco. Eu acho que isso tem ajudado também, mas eu acho que o problema é que a gente não está se desconectando mesmo. Então, às vezes, a gente acaba trabalhando até mais. Né? Não tem mais sábado, domingos, de manhã ou à noite. A gente está em home office e o home office acaba se tornando a nossa vida. Então, a gente acaba, às vezes, trabalhando, inclusive, mais, né? Você quer dizer que a gente não consegue fazer em casa a distinção do tempo de começar e o tempo de parar? Exatamente. Não tem mais casa de trabalho. É tudo junto agora, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas estão com mais dificuldade de colocar esse limite. Agora eu vou trabalhar,
agora eu vou almoçar com a minha família, depois eu vou brincar com meu filho. Não, está tudo acontecendo simultaneamente. Isso está causando também mais ansiedade, né? De conseguir colocar os limites, né? Eu acho que esses são grandes desafios. Até para colocar o Nelson aqui no nosso bate-papo, Nelson, sabendo aí dessa hiperconectividade que eu coloquei no início, que a gente está aqui, que a Milka já trouxe um pouquinho de informação, hoje a gente está aí conectado a vários grupos de informação, então eu te pergunto, como que a gente pode equilibrar essa comunicação para que não falte informação, porque a gente precisa dela, principalmente nesse contexto que a gente está dentro de casa, que a gente precisa de informação, mas também balancear para que não tenha excesso ao ponto de deixar as pessoas mais ansiosas. Inclusive, eu queria que se você pudesse, como lidar com boato, fake news? Primeiro eu gostaria de ressaltar que dentro desse cenário de pandemia, é esperado estarmos ansiosos, mais irritadiços, angustiados. Acho importante dizer, pois algumas pessoas, né, começam a se preocupar com essas sensações e digo que são do nosso corpo, não somos máquinas. E a partir dos momentos que esses sinais e sintomas atrapalhem significativamente a sua vida, aí sim nós devemos nos alertar. Porém, é importante nos mantermos alertas quanto ao excesso de informação. O excesso, de fato, ele é muito prejudicial. Então, esse é o nosso desafio hoje, né? Equilibrar o acesso à informação. Mas como fazer isso? Nós temos algumas sugestões, algumas dicas de como equilibrar esse acesso à informação, que podemos escolher alguns horários específicos para obter informações sobre a pandemia. Sugiro sempre evitar as informações ao acordar e próximo ao dormir. Os grupos de WhatsApp, se puder reduzir o número neste momento, ficar com os essenciais. Alguns grupos, até que eu estou vendo, alguns grupos estão adotando uma estratégia de não falarem sobre a Covid-19, apenas falam entre si mensagem de cunho positivo para tentar contrabalancear, né? Para as pessoas que já possuem um quadro de ansiedade, se possível, eleger uma pessoa de confiança, onde essa pessoa, que em determinado momento irá lhe passar o panorama atual, as novidades, pois acredito que hoje as medidas preventivas, todos nós já temos conhecimento. Então, é necessário estarmos só nos atualizando sobre as coisas que estão acontecendo. E no que se refere aos boatos, as famosas fake news, né, a principal questão é que esses boatos deturpam a realidade, levando a desinformação, como também pode levar as pessoas a uma grande preocupação momentânea, que pode se estender por muito tempo, até que essa pessoa descubra que é mentira, né? Muitas das vezes ela nem descobre que é mentira. Então, essa preocupação ela fica ali reverberando. E o compartilhamento dessas informações também é algo que devemos estar atentos, porque atinge muitas outras pessoas em segundos, né? Muito rapidamente esse compartilhamento das informações. E algo que é muito perigoso, que vem disfarçado de um coraçãozinho, às vezes de uma frase, tenha uma boa semana, são os grupos familiares, que às vezes é um local geralmente de muita confiança. Aí geralmente chega aquele tio e compartilha uma notícia, você olha Os lá... extremistas, né? Isso, exatamente. Aí ele sempre joga aquela notícia lá, aí você já olha aquela notícia, se impacta muitas das vezes, já compartilha com seus outros 50 grupos. Então, e a gente muitas vezes se baseia só no título, né? A gente nem lê, nem analisa o que de fato a gente só vai pelo título e já começa a disparar, né? Exatamente. E uns 5 minutos depois vem esse mesmo tiozão e fala, gente, é fake news, mas você já compartilhou, muitas pessoas já tiveram acesso a essa informação. Então, já compartilharam com outras pessoas, né? Que é pior ainda. Isso. E o que fazer, né? O que nós podemos fazer quando recebemos tal informação, tal notícia? Eu sempre penso assim, sempre que receber uma notícia, agir como se estivesse atravessando um cruzamento perigoso, uma rua cheia de carros, né? Então, o que geralmente a gente faz? A gente para, olha e escuta. Ou seja, analisar a situação primeiro, questionar antes de sair atravessando, ou melhor, compartilhando, né? E ver. Se questionar se é uma fonte confiável, se eu compartilhar e não for verdade, o que pode dar, que
site é esse, de onde tiraram essa informação, ou simplesmente podemos dar um Google lá, pesquisar rapidinho, muitas das vezes vem a informação. Se a gente jogar no Google, a gente vai ver que essa mesma informação, esse mesmo fake news já foi há 10 anos atrás e está só reeditando. Utilizado, O Nelson, até conectando aí com o que você está falando de Google, de internet, dos meios de informação, a tecnologia ela é essencial hoje para a gente, né? A gente acaba não conseguindo viver sem ela. E nesse processo, a tecnologia ajuda ou atrapalha a saúde mental das pessoas? Ou, não sei, tem que encontrar um equilíbrio? Sim. A tecnologia ela não é neutra quanto a seu uso, né? Ela pode nos ajudar bastante, como também pode vir a nos atrapalhar. O que irá definir se atrapalha a nossa saúde mental ou ajuda é a forma de como utilizamos essa tal ferramenta. A tecnologia ela nos ajuda o que se refere-se ao distanciamento social, né? Ao distanciamento físico. Hoje ela nos mantém mais próximos, é possível nós conectarmos as trocas, as partilhas de conhecimento, até esse podcast hoje. É um exemplo disso, de como a partir da tecnologia nós nos mantemos conectados. Hoje nós temos no Instagram, né, as lives que hoje está sendo bombardeadas, temos também bastante conteúdos interessantes. A tecnologia ela nos ajuda a estarmos conectados com nossos familiares, com nossos amigos, pois as relações interpessoais são muito importantes, pois elas não dão um suporte afetivo, não dão um suporte social, né, que é necessário. Por outro lado, nós temos também a tecnologia traz consigo o excesso de informação, como foi até dito anteriormente, né, que como na maioria das vezes vem aí no WhatsApp, como foge completamente do nosso controle, e não só nas redes sociais, né, como o excesso de informação em geral. Isso é muito ruim para a nossa saúde mental, para esse momento que nós estamos vivendo. E esse excesso de informação ele vai constantemente ligando o sistema de alerta do nosso cérebro, prejudicando a nossa saúde mental. Então, o que eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo, que façam uma reflexão quanto ao uso da tecnologia, se hoje ela está sendo benéfica para você, se perceber, a partir do momento que você utiliza essa tecnologia, o que você sente, que o principal parâmetro é você, né? Que às vezes nós deixamos de nos perceber. Então, a tecnologia tanto pode nos ajudar e prejudicar. Então, é sempre bom estarmos alerta de como estamos utilizando essa ferramenta. Ótimo, não tem o certo e errado, né? Cada um tem que encontrar o melhor jeito para si mesmo. Ô, Vivian, trazendo aqui um pouquinho para a realidade corporativa, né? Em meio a todo esse isolamento, a necessidade do home office, qual que é a dica que você pode trazer da sua experiência corporativa para que as pessoas, as empresas, corporações, possam manter minimamente a rotina de uma empresa à distância? E aí eu trago, por exemplo, a semana do colaborador, que ele tem as reuniões semanais, aquela ginástica laboral, por exemplo, trazendo algumas coisas que a gente tem na Copastur, só as reuniões semanais, tem a ginástica laboral, tem os comitês que eles são utilizados para provocar a criatividade dos colaboradores, o engajamento, e até um ato simples, que é aquele cafezinho entre os intervalos, né? Então, como que as empresas hoje podem fazer para que esse colaborador que está no home office, às vezes pela primeira vez, possa fazer o home office, mas ainda sentir essa rotina que ele tinha dentro da empresa? Acho que é isso, né, Daniel? A gente vem se adaptando à rotina que a gente costuma ter no dia a dia presencialmente, né? Eu acho que, como o Nelson falou, a tecnologia às vezes ela vai ajudar ou vai atrapalhar em alguns momentos, mas eu acho que para o meio corporativo ela vem ajudando muito, né? Com possibilidade de encontros online, reuniões, né, as ferramentas que a gente tem também hoje disponíveis de uma maneira mais ágil para acompanhar as tarefas das pessoas, para entender, né, aquele funcionário que está mais sobrecarregado, aquele que está mais ocioso, dividir melhor isso, né? E aquilo, né, o que a gente tem recomendado muito é que as equipes se encontrem, se vejam, né, pelo menos uma vez por dia, né, com encontros online, que as pessoas consigam conversar, trocar ideia, né, acho que às vezes não falar só do trabalho também,
É aquele momento... Daquela experiência do dia, Exato, né? É como você falou, aquele momento do café, né? Que a gente para conversar com as pessoas sobre qualquer assunto. Então, esses momentos são importantes, mesmo que online, né? Esses encontros, eles acabam sendo importantes, né? E um ponto que a gente tem trabalhado muito, conversado muito com as pessoas por aqui também, acho que é da criação de uma rotina, né? A gente sempre teve uma rotina no nosso dia a dia, né? Ela é extremamente importante, acho que a gente não pode perder nesse momento também, sabendo, né, aí os horários certos para eu começar as minhas atividades, como a Milka falou também, né? Até que horário que eu estou trabalhando, ou eu vou ficar 24 horas disponível, né? As pessoas não podem esquecer que esse momento a gente tem que cuidar também da nossa vida pessoal, né, os cuidados com o corpo, com a mente. Então, a gente não tem mais a laboral lá todas as terças e quintas na empresa, mas a gente procura dar outras ferramentas para as pessoas se exercitarem, né? A meditação que a gente costuma ter com a Milka também toda semana, como que a gente faz? A gente usa através de aplicativo, faz o encontro pelo Zoom, então essa busca mesmo de alternativas que a gente tem que encontrar, né? E um outro ponto que a gente vem fazendo muito também, né, o acompanhamento das pessoas através de algumas pesquisas de termômetro, né? Então, que a gente entende que o nosso papel, o papel do líder, né, é encontrar maneiras de melhorar a situação de cada um no dia a dia. Então, uma das pesquisas que a gente tem até aplicado, e muitas empresas também estão aplicando, em relação à comunicação, né? Como que está a comunicação da liderança com os liderados, entre os colegas, como que a empresa está comunicando as ações que estão acontecendo, né? Entender também como está a estrutura dessa pessoa na casa dela. Então, ela tem um local específico para poder trabalhar, ela tem as ferramentas necessárias. E a parte que a gente está falando aqui hoje, que é da saúde mental, né? Então, como está a sua ansiedade, a sua preocupação com o todo? Então, essas pesquisas termômetro que a gente fala são muito importantes da gente também ir acompanhando dia a dia para ver o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, né? Vivi, você trouxe um pilar muito interessante que, principalmente nessa situação, vai fazer muita diferença, que é o papel do líder. E principalmente nesse momento atípico, né, que a gente está vivendo e que vai exigir muito mais dele, porque ele tem que fazer uma gestão à distância. Então, qual que é as dicas que você pode trazer para a gente, para os líderes também que estão nos escutando, como eles conseguirem ter uma gestão ativa, objetiva, trazer a informação necessária? Sim, acho que é com a comunicação constante, de novo, né? As reuniões diárias, os encontros, os feedbacks que possam ocorrer ali o tempo todo. E assim, o que a gente tem visto muito também é aquele encontro individual. Então, deixa eu chamar o meu colaborador aqui para saber como ele está, como que ele está enfrentando tudo isso, entender as particularidades dele, né? Então, ter uma escuta muito ativa, né? Deixar de ser só uma coisa de, a gente precisa entregar as nossas metas, a gente precisa ver resultado. É claro que a gente precisa fazer tudo isso, mas se a gente não tiver, se o líder não tiver, né, esse acompanhamento constante do colaborador, nada disso funciona, né? E um ponto que eu venho percebendo muito também é em relação à escrita, né? Porque nesses momentos online, né, a gente acaba achando mais fácil, às vezes, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mas a gente tem que tomar muito cuidado da forma com que a gente escreve, né? A interpretação de quem está lendo isso. Então, acho que nada vai substituir um telefonema, uma ligação, um vídeo, né, para que esses líderes estejam mais presentes aí na vida das pessoas, né? Até para tirar um pouco da frieza, né? Sim. Trazer um pouco mais esse contato, falar, nossa, meu líder está me ligando, né? Isso eu acho que de fato é muito positivo. Milka, você já comentou um pouco sobre isso, mas eu vou retomar só para a gente trazer mais dicas e sugestões, né? Hoje a gente tem que lidar com esse home office diferente, não só por ele ser forçado, mas ele tem uma característica diferente. Você já comentou que são todos os integrantes da família em casa. Então é um home office bem atípico. Então como que a gente lidar com a atenção às crianças, ajuda nos afazeres do lar em meio ao trabalho, em meio ao home office? Olha, Daniel, acho que vou até resgatar um pouquinho do que a Vivian falou, tanto no que ela diz respeito ao líder também, né? Porque eu acho que a gente pode contribuir aí um pouco com a Mindful Liderança, que é a gente pensar, primeiro, que o líder, antes de tudo, ele tem que se autoconhecer, e esse é um momento maravilhoso para autoconhecimento, né? Na dificuldade é que a gente percebe como a gente lida com as coisas. É o momento que a gente está com tempo para fazer reflexões, né?
Quando está tudo bem, é fácil lidar. Agora, quando vem uma diversidade nessa magnitude, é que as pessoas se revelam mesmo, né? Que a gente vê como a gente lida com as incertezas. Então, é o momento primeiro do líder se reequilibrar. Ele tem que estar bem para falar com qualquer um. E de se tornar bem próximo das pessoas, né? Mesmo que a gente esteja distante presencialmente, eu acho que não pode ter o líder aqui e a equipe lá. Tem que ter perceber que está todo mundo junto, que está todo mundo vulnerável, né? A gente está vulnerável, todo mundo está. Então, isso tem que ser reconhecido, né? Isso também está acontecendo dentro de casa. Então, eu acho que dentro de casa é um momento que a gente tem que perceber como um momento positivo, né? Tem que ter alguma coisa positiva em tudo isso. Então, eu acho que é um momento que o mundo parou mesmo e todo mundo tem que refletir um pouco, olhar para dentro. Então, em casa, eu acho que a gente tem que ver isso não como uma coisa ruim, como eu estou sendo limitada dos meus movimentos de fazer o que eu quero, mas como uma oportunidade única de se autoconhecer, de perceber como você lida com os desafios e de realmente conviver com as pessoas que você ama, que moram na sua casa, que estão ali com você, né? Então, entender as pessoas como elas são, isso é uma oportunidade que a gente não tem. Muitas pessoas pouco veem os filhos, os cônjuges, né? Os queridos, amados, as pessoas amadas. Então, é um momento da gente estreitar o laço. Só que para isso que seja feito, tem que ter limites, né? Limites saudáveis. Então, você tem que ter limite com o tempo que você vai trabalhar, e você tem que ter limite com o tempo que você vai dedicar à sua família, né? E quando você estiver dedicado à sua família, esteja realmente com ela, né? Isso que aí que entra o mindfulness, esteja realmente presente e aprenda a lidar com os limites das pessoas, porque o que a gente está sofrendo mais agora, eu acho que é com impaciência, né? A gente não tem paciência com as coisas, a gente quer que tudo se resolva rápido, eu quero receber a mensagem agora daquilo que eu estava perguntando, eu quero que esse confinamento acabe agora, eu quero que o meu filho fique quieto no quarto, não me interrompa enquanto eu estou fazendo o meu call. Então, isso é impaciência, impaciência é frustração, né? Então, eu tenho que lidar com essa frustração, eu tenho que entender que as coisas não funcionam do meu jeito, que o meu filho, ele vai vir aqui e vai pular porque ele é criança, e tudo bem, deixa ele pular, né? Então, faz parte, né? Faz parte do cenário, é descontraído. A gente não pode querer que os nossos familiares se comportem do jeito que a gente quer, né? Eles são pessoas, eles têm necessidades, pensamentos, vontades, desejos, irritações, assim como a gente, né? Então, é começar a cultivar um pouco a empatia, e mais do que a empatia, é a compaixão, né? Que é perceber o que o outro precisa do ponto de vista do outro e estar lá pronto para agir. E não para falar, para de fazer isso, não faça isso, você está me irritando, que é o que a gente mais faz, né? A gente quer mudar o outro, quer que o outro haja para responder a todas as suas necessidades, e não pode ser assim, né? Então, se você está numa casa com 1, 2, 3, 4 pessoas, como é que vai ser? Se cada um quiser que o outro age em seu benefício, né? Que o outro alivie o seu sofrimento. Então, a gente tem que olhar para o outro com um pouco mais de compaixão, né? Com um pouco mais de empatia. Se colocar no lugar do outro, pera, o que eu posso fazer aqui? Que espaço essa pessoa precisa agora? Né? Como que eu posso ficar na minha um pouquinho, permitir que ela se manifeste? Como que eu posso conseguir o meu espaço dentro disso tudo? Como que a gente pode se relacionar melhor? Eu acho que isso é um momento único, muito importante. Milka, e quais os benefícios das técnicas de mindfulness e quais as dicas que você consegue trazer para os nossos ouvintes começarem a fazer a partir de hoje? Inclusive, já que a gente está falando aí de todos os demais dentro do mesmo ambiente, como colocar os integrantes da família para fazer essa técnica junto com as crianças, envolver todo mundo? O legal, Daniel, é exatamente isso, porque o mindfulness é uma prática muito simples. Você não precisa nada, né? Não precisa de aplicativo, não precisa de almofada, não precisa de um lugar especial. Basta respirar. A respiração é o maior calmante natural que a gente tem, é a forma como a gente traz de volta o nosso raciocínio lógico, o nosso discernimento, o nosso controle emocional, só respirando. Né? E a gente pode ensinar as crianças a respirar quando a gente percebe que elas estão um pouco mais aceleradas, não ensinar a respirar, porque todo mundo sabe respirar, mas fazer algumas respirações conscientes, né? Com crianças, às vezes a gente pode brincar com um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim, pedir para a criança observar, colocar o bichinho em cima da barriga, por exemplo, perceber a respiração
a barriga sobe e desce, o ursinho sobe e desce, e quando a respiração vai se aprofundando, a criança descansa, começa a relaxar. A gente pode fazer alguns exercícios respiratórios, contar a nossa própria respiração, né? Tudo isso com a intenção da respiração mais profunda como uma ferramenta para aquietar sua mente. E principalmente a prática de mindfulness é tentar manter a mente presente, né? Então, é fazer um combinado mesmo com a família. A gente está aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos jantar todo mundo junto? Vamos desligar um pouquinho a televisão, parar de ver as notícias e fazer uma brincadeira? Ou conversar durante o jantar, já que a gente pode, já que a gente está todo mundo aqui? Focar no jantar de fato, né? Exato, não tá jantando, mas olhando, preocupado com as notícias, né? Os números. A notícia, a reunião no Zoom e tal, né? A planilha, enquanto come. Precisa fazer isso? Será que a gente precisa? Será que na hora de reaprender isso, cultivar essa presença, né? Eu faço o que eu estou fazendo plenamente, né? E começar a trazer as pessoas para esse grau de presença, né? Com coisas simples mesmo. A gente não precisa cultivar isso o dia todo. É bastante difícil a gente tentar fazer o dia todo, mas como a Vivian falou também, é legal ter uma rotina. Então, você pode talvez combinar com a sua família. Vamos combinar que na hora do almoço todo mundo desliga tudo e a gente faz esse almoço juntos? Vamos combinar uma hora para a gente se exercitar? A gente coloca uma programação online, tem milhares, né? E vamos fazer um exercício todos juntos? É importante também, né, a gente cuidar do corpo nesse momento. Eu acho que nessa forma as práticas podem ser mais suaves e funcionais para todo mundo, para a família toda. Nelson, a Milka acabou de colocar que é um momento histórico, né? Um momento único as pessoas estarem nesse período de isolamento e terem essa oportunidade junto com as famílias. Quais os pontos, bons ou ruins, que você enxerga do isolamento social que eles podem, não sei, gerar psicologicamente nas pessoas, e até quais as dicas para não provocar um esvaziamento da rotina das pessoas que você pode trazer aí para os nossos ouvintes? Sim. Então, se tratando da rotina, né? A rotina em si, ela nos dá a sensação de controle. Criarmos rotina, ela nos ajuda a economizar energia mental. E a partir do momento que a nossa rotina muda completamente, né, do dia para a noite, então temos um maior desgaste mental no nosso dia a dia. Então, é importante que minimamente a gente crie uma rotina aqui também que nos proporcione uma sensação de estabilidade, de segurança, que são essenciais neste momento, até mesmo para lidarmos, né, com algumas crises de ansiedade que podem nos acometer. Então, estar no controle das situações nos ajuda bastante. E nós podemos fazer algumas coisas para manter uma rotina, como até a Milka também já pontuou algumas questões, definir horários para atividades básicas, como acordar, dormir, cuidado com a alimentação também, cuidado com a casa, termos horário para fazer essas coisas, as atividades físicas, que são muito importantes, até eu mesmo, esses dias também estou confinado, né? Os psicólogos agora estão fazendo atendimento online, descobri no YouTube alguns aplicativos de vídeos de exercício com músicas que são muito interessantes para nos manter ativos, né? Para adrenalina, endorfina no corpo, que é muito importante, os alongamentos, as técnicas de meditação de respiração, que também nos ajuda nesses enfrentamentos, ter horários de trabalho e estudo, de descansar, para estar em família, você lê um livro, um filme, mas é sempre bom, é sempre importante falar que as pessoas às vezes recorrem a filme, né? Até nesses dias eu estava vendo, aí tá lá, os filmes mais acessados numa plataforma virtual, aí sobre vírus, sobre pandemia, sobre... Então, as pessoas querem fugir do vírus, mas elas querem assistir o vírus, né? É engraçado. Então é buscar recursos que te tire um pouco de tudo isso, buscar outras coisas, outras temáticas, que desfoque um pouquinho de tudo isso que nós estamos vivendo, dessa situação, como a Milka mesmo disse, que é nova para todos nós, uma situação que nos traz até, na verdade, essas ansiedades, porque nós não temos, né, um parâmetro anterior para que a gente nos ajude a saber como lidar com isso. Então, é muito importante a gente buscar outras alternativas.
até mesmo para as crianças, né, que estão em casa também, a família toda. Nós temos alguns aplicativos na internet que têm visitas aos museus online, viagens online, conhecer outros lugares online que também são muito interessantes. Então, ir adaptando tudo isso, saber o que a família gosta, o que você gosta, e ir adaptando esses recursos à sua rotina, que a rotina é sempre importante para nos manter com uma saúde mental equilibrada. Nosso voo está quase encerrando, tá, o nosso bate-papo, então vou pedir aí a ajuda de vocês para ser bem preciso nessa última resposta. Na verdade, é a última mensagem que cada um vai poder compartilhar aí com todos os nossos ouvintes. Vou começar aqui pela Milka, depois o Nelson, e a gente termina com a Vivian. Bom, Milka, resumindo todas as dicas, sugestões, reflexões do nosso bate-papo de hoje. Qual a sua mensagem final para todos os nossos ouvintes conseguirem passar pelo isolamento da melhor forma possível e conseguirem levar todos esses aprendizados e dicas para a vida após o isolamento, para uma vida normal, porque isso agrega muito, não só no isolamento, mas isso é essencial para a vida da pessoa. Daniel, então, primeiro eu queria agradecer mesmo a oportunidade, eu acho que é um tema imprescindível, muito importante nesse momento. Então, agradeço mais uma vez a Copastur, que tem sido, né, pioneira, já tem praticado Mindfulness aí há quase um ano, né, acho que mais de 7 meses que vocês estão com essa iniciativa, então acho que vocês já sentem mesmo o benefício da prática. Então, agradeço essa oportunidade, agradeço todos os ouvintes, todas as pessoas que estão aqui com a gente, e o que eu desejo é que todos realmente tentem cultivar a paciência consigo mesmo, respeitem suas emoções, os seus limites, que possam se acolher, né, respeitar os outros, as pessoas, as ideias dos outros, né, evitar polarizações desse momento. Então, praticar mesmo a empatia, a compaixão, a serenidade, sabendo que tudo na vida passa, né? A única certeza que a gente tem é a impermanência das coisas, que está tudo em transformação. Então, esse sim é um momento muito difícil, atípico, mas ele vai passar e a gente com certeza vai sair mais fortalecido como pessoas, cada um vai ter o seu aprendizado. Tem muitas pessoas que estão se reinventando, né? Perdendo emprego e tendo que se reinventar do dia para a noite. Então, é um aprendizado como pessoa, como indivíduo, como nação, como mundo mesmo, né? O mundo está tendo junto que lidar com isso. Então, é um aprendizado realmente que a gente vai levar para a vida. Eu acho que tudo vai ser diferente daqui para frente. A gente tem que olhar para as coisas boas. Então, pratiquem a empatia, a compaixão com você mesmo e com todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nelson. Sua mensagem aí. Primeiramente, dizer que, embora a palavra isolamento social seja bem impactante, né, quando nós falamos isso, porém, nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos recursos para nos ajudar a passar por tudo isso, buscar contato o maior possível com seus familiares, aquelas pessoas de sua confiança, né, onde que lhe traz um conforto. E quanto ao aprendizado, toda situação que a gente passa, ela nos auxilia para situações futuras, né? Então, um problema que nós estamos passando hoje, embora seja bastante desconfortável, ele vai nos dar instrumentos para situações futuras. Então, sinceramente, hoje, eu não vejo um cenário mundial tão catastrófico assim futuramente. Eu acho que só se acabar o mundo. Então, sendo que, embora não seja algo assim tão positivo, mas tomar essa experiência como aprendizado, que irá nos ajudar bastante para problemas futuros, para termos recursos e passar por outras questões que vão vir futuramente. Então, é isso. Muito obrigado a todos pelo convite. Foi uma experiência muito boa e estamos juntos nessa. Vivian, por último, você, por favor, sua mensagem para todos os nossos ouvintes. Vamos lá. Eu acho que o importante de tudo isso é a gente nunca se esquecer do nosso propósito, né? Do propósito das pessoas que estão ao nosso redor, da empresa que está ali com a gente, e entender o nosso papel, o papel de cada um nesse momento de crise, né? E fazer uma pergunta a si mesmo, né? Por que somos tão importantes e por que devemos continuar agindo e continuar, né, seguindo aí as nossas vidas? Que é realmente se manter focado, aproveitar o momento para a gente se desenvolver, né? E assim que tudo isso passar, com certeza o nosso crescimento vai vir com força total. E acho que é isso, né? Obrigada aí por ter esse momento
E é isso. Bom, eu que agradeço a todos vocês, Milka, Nelson e Vivian, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. O nosso bate-papo de hoje foi muito rico, as dicas são muito valiosas para todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigado. Relembrando, não foi a primeira, não será a última, e a única certeza que temos é de que vamos passar por ela. Agora, o que fica disso tudo? Aprendizado. O que você tem aprendido com o isolamento? Ou melhor, você entendeu porque está isolado? Saiba que você está fazendo algo por uma pessoa, inclusive por você mesmo. Por sinal, precisamos ter em mente de que não há necessidade de um vírus para podermos fazer o bem por alguém. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastur.